No! TH! No! Why are you afraid of this sound? This is not really difficult to pronounce. Okay? Alright. I'm Jonas. I'm here again to teach a lesson. Not really teach a lesson. I'm here to answer a question because Laerte Luiz from Alagoinhas, Pará asked me, what's the real sound of TH? Because I hear the sound of TH sometimes like the letter S, sometimes like V, sometimes like F or Z, and I get confused with it. Para quem não entendeu, eu sou Jonas, sou professor de inglês, eu ensino pelo Skype. Tenho vários alunos pelo Brasil e algumas pessoas me fazem perguntas, mesmo pessoas que não são meus alunos. Então, Laerte Luiz, de Alagoinhas, Pará, me fez a pergunta sobre o TH, porque ele achava que o TH soava às vezes como F e soava às vezes como a letra V. Outras pessoas ainda acham que soa como S ou como Z. E não é nada disso. O problema é que a maioria das pessoas tenta pronunciar um som que não existe no português. Não existe. Não tente falar sons do português como se fossem sempre como os sons do inglês. Não, os sons são diferentes. Até das letras mais comuns, mais simples, como B, P, os sons são diferentes sim. Então, a letra TH não é nenhuma dessas outras letras. Vocês sabem que o presidente Lula, o ex-presidente Lula e Romário, por exemplo, são duas celebridades, duas pessoas famosas que têm a língua presa. E por isso o presidente Lula, o ex-presidente Lula, quando as pessoas falam sobre ele ou o imitam, sempre falam companheiros e companheiras, companheiros e companheiras. E aí vai. Por quê? Porque ele tem a língua presa e não consegue fazer o som do S do português, o som do S normal, do inglês também. Como é que se faz esse som? Muita gente tem problema desde o início e às vezes até desiste do inglês por causa desse som. Eu já conheci pessoas que desistiram só por causa disso. Então, aqui eu estou desenhando o perfil de uma cabeça humana, certo? Aqui está. Esse som vai ser produzido quando a língua é colocada entre os dentes. Na verdade, um nativo pronuncia com a língua atrás dos dentes superiores, certo? Então, é diferente de S sendo desse jeito. Porque quando eu pronuncio do S, a língua não está tocando nos dentes. A língua está atrás. Quando eu pronuncio a letra F, meus dentes superiores vão estar tocando os lábios inferiores. F, S. Então, a língua terá que tocar os dentes superiores. E com essa pressão, você sopra e o ar vai passar entre a língua e os dentes. Muita gente pronuncia tocando os dentes superiores e os inferiores, assim. Principalmente quando as pessoas estão com raiva. Quando eu falei pessoas, eu não estou falando de brasileiros. Só que a grande maioria nem mesmo precisa colocar a língua para fora, porque colocando atrás dos dentes superiores e pressionando já é possível fazer o som. Por exemplo, não tenho vergonha de fazer esse som. Por quê? Esse som não é normal no português, mas no inglês é um som como qualquer outro. Muito aluno meu ficava com vergonha e começava a rir porque não queria fazer esse som. Não tem porquê. Se alguém achar ridículo, é alguém que não sabe a língua inglesa. Então, todo idioma vai ter sons diferentes. Por exemplo, tem um idioma na África, eu esqueci o país, que o som é... E outro som que é... Então, idiomas têm sons diferentes sim, não precisa ter vergonha desse. Você vai fazer isso. Agora, existe um detalhe. Na verdade, existem dois sons. Um som você produz apenas na boca, apenas com o ar passando por cima da língua, certo? Para fora da boca. E outro som você produz utilizando as cordas vocais. Tem que sair voz. Por exemplo, a letra S tem o som de S. O nome da letra é S no português. Em inglês, S. Mas o som dela é S.
voz é como se eu estivesse sussurrando. É muito importante saber a diferença entre letras que não têm voz e letras que utilizam a voz. Porque é essa a diferença entre o som de S e o som de Z. Não tenho vergonha de treinar esses sons. Não tenho mesmo. Eu tive a sorte de estudar em uma escola que, quando eu era criança, me ensinou, além do nome das letras do alfabeto, os sons delas. A letra C no português, por exemplo. Quais são os sons do C? Depende. Se for na palavra casa, o som é de k, k, k. Sem voz. Não tem voz nenhuma. Já o C também pode ser célula. O mesmo som do S. E esse som de k, 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 se a gente colocar a voz, qual vai ser o som? G, g. Por isso que nós temos a palavra gato com G e no inglês cat. Cat. Por quê? Porque elas têm a mesma origem e nas duas línguas se diferenciaram, certo? Então, eu não quero ensinar tradução nem nada disso, mas é apenas uma comparação, porque essas palavras têm a mesma origem. Se diferenciaram, por isso que no português essa palavra ficou com voz, gato, gato. A voz sai primeiro. E no inglês, cat, cat. A primeira letra, a letra C, perdeu a voz. Então deixou de ser um G, passou a ser um C. Por que eu estou falando disso? Porque o TH também tem essa diferença. Existe o TH sem voz, certo? Como, por exemplo, na palavra think. Ink. Think. I think. I think about my family. I think about my family. Think. E nós temos o TH com voz. Por exemplo, that. That. É o controle das cordas vocais. Se você colocar a mão aqui, você não vai perceber vibração. Se você fizer, ou a letra S, a letra P. Mas se você colocar a voz, você vai perceber vibração. Por exemplo, a letra B. 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 Então, por isso que nós temos a palavra pop. E nós temos o nome, o apelido Bob. Pop. Bob. Porque em uma nós temos a vibração, nós não temos a vibração pop, e na outra nós temos a vibração Bob. Se lembre, eu não estou falando da vogal O no meio, eu estou falando apenas do som do P e do B. Então, do mesmo jeito, nós vamos ter think. A vibração só vem no ink, por causa do som de I. Mas no th não existe voz. Já na palavra that, se você demorar, você vai perceber que a voz já vem desde o início. Isso serve para muita coisa. Isso vai servir para vocês quando vocês treinarem, por exemplo, o passado regular dos verbos. Por exemplo, nós temos o verbo miss. Qual é o passado? Missed. Isso é como brasileiros falam. O som é de missed. Por quê? Porque a letra d sem voz se transforma em t. Missed. Então, sem voz, o som é missed. Som de T. O mesmo princípio com voz. Som de Z. Da palavra close. Close. Closed. Closed. I closed my car. I closed my car. Então, o mesmo princípio aplicado ao TH vai ser aplicado a essas outras letras. O que você precisa agora é treinar o TH. I think that. Think that. I think that you're crazy. I think that you're crazy. I think that. Three.
What's this robot's name? This is from Star Wars. C-3PO. His name is C-3PO. C3, C3, C3. No, C3, C3PO. E qual é a diferença desse R do inglês não, sorry, não, é isso mesmo. Eu pensava que eu tinha me enganado, mas não. Qual é a diferença desse R do inglês na palavra three para o R do português? R. É que no português, quando nós fazemos o som de R, a língua toca na parte de cima, toca no céu da boca. Isso faz com que vibre. Se você tocar, começa a vibrar, faz R. Se você não tocar, o ar vai passar tranquilamente e você vai fazer o som de R. Então perceba. Eu gosto de brincar com esses sons, porque é assim que você vai conhecer como sua boca funciona para produzir. Então, para terminar, é isso mesmo. Esse vídeo é completamente improvisado, como vocês podem ver. Mas quem quiser me fazer perguntas, pode fazer, que eu vou tentar produzir algum da melhor forma possível. Isso aqui não é como minhas aulas, porque nas minhas aulas eu treino desde o começo o pensamento em inglês. Então, até mesmo essas explicações são em inglês, claro. Se você é iniciante, de uma forma mais simples. Mas já que eu estou tentando ajudar algumas pessoas pela internet, eu estou fazendo em português mesmo, ok? Se vocês quiserem ver outros vídeos, podem ir na minha página aqui no YouTube, no meu canal no YouTube, que é Simple with Jonas. Pode começar a seguir. De vez em quando eu coloco um vídeo novo. E se você quiser me seguir no Facebook, eu tenho uma comunidade lá chamada Simple with Jonas. O mesmo nome, tudo junto, e lá eu coloco os mesmos vídeos que eu coloco aqui, certo? Se quiserem entrar em contato comigo, meu Skype é JonasARJ. E lá vocês poderão fazer aulas particulares de qualquer coisa que vocês queiram. Pode ser conversação, pode ser para uma prova específica, dentre outras coisas, certo? Então acho que é isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo ou então nas comunidades no Facebook, que eu vou procurar responder. Beleza? Bye bye!